A grandeza raramente nasce de lugares visíveis. Ela não é filha do aplauso, não se alimenta de holofotes. A grandeza, na maioria das vezes, nasce do escuro, daquilo que é visto como pequeno, como irrelevante. Ela brota do chão que ninguém quer limpar, das tarefas que todos rejeitam, dos papéis que ninguém quer assumir. A verdadeira grandeza nasce no silêncio. Ela surge quando ninguém está vendo, quando você está sozinho, varrendo o chão enquanto outros discursam, quando você está aprendendo calado enquanto os outros se exibem, quando você serve enquanto os outros mandam. Grandeza é construída ali, no momento em que você escolhe fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está assistindo. É nesse espaço invisível, onde poucos querem estar, que os verdadeiros líderes são moldados. A frase que inspira esse texto é direta, quase brutal. A grandeza vem de origens humildes, vem do trabalho considerado ingrato e servil. Isso significa que você é a pessoa menos importante na sala, até mudar isso com resultados. E essa é uma verdade que o mundo tenta esconder com filtros, promessas vazias e atalhos sedutores. Mas por trás de toda pessoa admirável, existe uma versão ignorada. Existe uma fase em que ela não era aplaudida, em que ela era vista como apenas mais uma, em que sua presença era no máximo tolerada, nunca celebrada. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você esteja na posição que ninguém quer, na função que ninguém valoriza, na fase em que ninguém te vê. E isso pode parecer injusto, doloroso, humilhante até. Mas a verdade é que esse é o campo de treinamento mais poderoso que existe. Porque quem aprende a brilhar quando tudo está escuro, nunca depende da luz dos outros para iluminar o caminho. Todos querem mostrar os momentos de sucesso, o prêmio, a conquista, a ascensão, mas quase ninguém fala dos bastidores. E é lá onde a mágica de verdade acontece. Aquele chefe que hoje você admira já foi estagiário e ouviu: "Fica quieto que você não entende disso." Aquela empreendedora de sucesso que hoje comanda sua marca já foi invisível em reuniões onde sua voz não era ouvida. Aquele atleta campeão já carregou peso para os outros, já foi chamado de mediano, já ouviu que não nasceria para vencer. É que antes do respeito vem a rejeição. Antes do palco vem o porão. Antes do brilho vem o anonimato. E não há como pular essa parte. Existe uma diferença fundamental entre ser e estar. E isso muda tudo. Você talvez esteja na posição menos valorizada. Esteja fazendo o que ninguém quer. Esteja passando despercebido. Mas isso não define quem você é. Isso apenas revela onde você está. O lugar onde você está hoje não limita o destino que pode construir. As maiores árvores um dia foram sementes invisíveis sob a terra. O sol, antes de nascer com força no horizonte, atravessa longas horas de escuridão. E a força que você admira nos outros começou sendo só persistência, dia após dia, na escuridão. Quando você está no topo, todo mundo te trata bem, todo mundo te ouve, todo mundo te respeita. Mas isso engana, isso mascara, porque ali, no topo, é fácil parecer forte, é fácil parecer sábio, é fácil parecer grande, mas é no chão, na base, no começo ignorado, que você descobre quem realmente é. O trabalho considerado servil e ingrato, aquele que ninguém quer, é o que te ensina sobre valor real. Porque ali você não é movido por aplausos, é movido por intenção, por visão, por algo interno. Ele te ensina a servir antes de querer ser servido, a ouvir antes de querer ser ouvido, a carregar antes de querer que te sigam. Esse tipo de trabalho constrói caráter, e o caráter sustenta a grandeza. Pense comigo, se você é o menos importante, ninguém está prestando tanta atenção assim. Você tem liberdade para errar, para testar, para aprender, para crescer.
Você pode observar os erros dos outros sem ser pressionado. Pode entender o que funciona e o que não funciona. Pode se preparar. Enquanto outros disputam espaço, você constrói estrutura. Enquanto outros tentam impressionar, você amadurece. Ser o menos importante na sala pode parecer uma fraqueza, mas é uma vantagem estratégica. Se você tiver sabedoria, porque se ninguém espera nada de você, então qualquer progresso já é vitória. E se você fizer o trabalho que ninguém quer com excelência, você se torna valioso, irremovível, memorável. E quando você começar a entregar resultados, eles não vão entender de onde você surgiu. Mas você vai saber, você surgiu do lugar mais improvável, do fundo da sala, do silêncio, do anonimato, do serviço. Todo esforço que você faz agora, mesmo que ignorado, está construindo algo. Todo sim que você dá a tarefas pequenas está te capacitando para grandes responsabilidades. Cada vez que você se dedica sem reconhecimento, está aprendendo a liderar pelo exemplo, não pelo título. E o mais bonito disso é que ninguém pode tirar o que você construiu dentro de si. O conhecimento, a paciência, a habilidade, a resiliência, tudo isso é seu. E isso vai te sustentar quando a oportunidade bater à sua porta. Um dia a sala vai parar para te ouvir, um dia as pessoas vão perceber o seu valor, um dia os holofotes vão te alcançar, mas você precisa estar pronto. E estar pronto significa continuar se desenvolvendo mesmo quando ninguém te vê. Significa não se perder no ego, mesmo quando começar a ser notado. Significa manter a humildade de quem já serviu e a sabedoria de quem já foi ignorado. A grandeza de verdade é silenciosa, porque não precisa provar nada para ninguém. Olhe ao redor. Muita gente quer correr, aparecer, explodir nas redes, ser reconhecido agora, mas você está sendo lapidado. E isso demora, isso cansa, isso exige paciência, mas o que nasce rápido demais amadurece mal, e o que amadurece mal não dura. Você está em um processo lento e necessário, e esse processo vai te levar mais longe do que os atalhos que o mundo vende, porque quando você constrói com base sólida, nada pode derrubar. Quando você se prepara em silêncio, o seu resultado fala mais alto do que qualquer propaganda. E quando você valoriza as origens humildes, jamais se perde na arrogância. Vivemos numa era de pressa. Tudo precisa ser imediato, instantâneo, rápido. Queremos começar hoje e brilhar amanhã. Publicar agora e viralizar em segundos. Ser promovidos sem passar pelo chão de fábrica. Ser líderes sem nunca termos servido. Ter autoridade sem ter passado pelo peso da responsabilidade real. Mas a verdade é clara. O sucesso que vem rápido demais quase sempre vai embora na mesma velocidade. Aqueles que sobem rápido, sem base, tremem nas primeiras rajadas de vento, mas os que constroem devagar, com propósito e humildade, permanecem firmes. Não importa quanto tempo demore. Eles se tornam inabaláveis. Uma planta que cresce depressa demais pode até impressionar no início, mas sem raiz profunda, ela seca, murcha, desaparece com a primeira estiagem. Você não está crescendo devagar, está criando raiz. Cada tarefa feita com excelência no anonimato é 1 centímetro a mais de profundidade. Cada esforço sem aplauso é um reforço estrutural. Cada dia que você decide continuar, mesmo sem validação, você se fortalece. E quando vier o tempo certo, o crescimento será visível. Só que, ao contrário dos outros, você estará pronto para sustentar o que construiu. Existe algo curioso sobre o orgulho. Ele adora vestir a fantasia da grandeza. Mas enquanto a humildade te aproxima das pessoas e do seu propósito, o orgulho te afasta. Ele te ilude. Ele faz você se sentir pronto antes da hora. Faz você parar de aprender. Faz você achar que já sabe tudo. E aí está o perigo. A humildade te mantém crescendo. O orgulho te estaciona, mas te faz achar que está avançando.
A humildade diz: ainda tenho muito a aprender. O orgulho responde: já aprendi tudo o que precisava. A humildade diz: esse trabalho é digno. O orgulho grita: isso é pouco para mim. E é assim que muitos desistem do processo que os levaria à grandeza, só porque o orgulho os convenceu de que eles já deveriam estar lá. Muita gente hoje vive gritando suas conquistas, espalhando resultados, forçando respeito, mas a verdadeira grandeza não precisa disso. Ela é silenciosa. Ela chega com consistência, com integridade, com entrega. A grandeza não busca plateia. Ela busca propósito. Ela não depende de curtidas. Ela depende de raízes. Ela não se mede por número de seguidores. Ela se mede pela capacidade de servir e transformar. E por isso é tão rara. Você já viu alguém cair de uma posição alta e se perguntar: como isso aconteceu? A resposta está nas virtudes invisíveis que ele negligenciou. Disciplina nos bastidores. Humildade nos momentos de brilho. Respeito por quem está começando. Fidelidade ao que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Essas virtudes não aparecem em fotos, em vídeos, em currículos, mas são elas que sustentam os verdadeiros gigantes. E todas elas são forjadas onde? No trabalho que ninguém quer, na função que ninguém valoriza, na fase em que ninguém te enxerga. Tem gente que odeia tanto o ponto onde está na vida que não consegue crescer, fica preso reclamando, comparando, envenenando a própria jornada com frustração. Mas sabe o segredo dos grandes? Eles aprenderam a amar até mesmo os momentos mais duros. Amaram as madrugadas solitárias de estudo, amaram o silêncio da disciplina, amaram o suor do esforço ignorado. Eles entenderam que amar o processo é o que diferencia os passageiros dos construtores. Porque amar apenas o resultado é fácil. Qualquer um ama o pódio, poucos aprendem a amar a subida. Tem dias em que tudo parece lento. Você olha para o lado e vê outros avançando, aparecendo, crescendo, enquanto você sente que está preso no mesmo lugar. Mas e se eu te dissesse que você não está preso, está sendo forjado? O aço mais forte passa pelo fogo mais intenso. A rocha mais resistente enfrentou a maior pressão. A alma mais preparada viveu os desertos mais longos. Você não está fracassando. Você está sendo fortalecido, e quanto mais longo for esse tempo de formação, mais profundo será seu impacto quando chegar o momento certo. Você não precisa ser o mais talentoso, nem o mais inteligente, nem o mais falante, mas se você for o mais comprometido, o mais dedicado, o mais disposto a servir com excelência, você será lembrado. A sala que hoje te ignora, amanhã vai te admirar. Porque você não buscou impressionar. Você buscou entregar. E quem entrega com excelência no pouco, constrói autoridade no muito. Em um mundo que idolatra o ser líder, poucos entendem o poder de aprender a servir primeiro, porque servir exige coragem de se colocar em segundo plano, clareza de propósito para continuar mesmo sem aplauso, confiança de que a recompensa virá, não de fora, mas de dentro, e é nesse serviço silencioso que você aprende a cuidar, a escutar, a resolver, a fortalecer. É ali que você aprende a liderar, não com imposição, mas com presença. As fases onde ninguém te vê são, na verdade, fases de enraizamento. E quanto mais profundas as raízes, mais alto você poderá crescer sem cair. Se você está sendo fiel no pouco, se está fazendo bem o que ninguém quer, então acredite, você está crescendo. Pode não parecer, pode não ter curtidas, pode não gerar aplausos, mas dentro de você está nascendo algo poderoso, algo que não pode ser apagado, algo que o mundo vai precisar ver no tempo certo. Chega um momento, inevitavelmente, em que os resultados começam a aparecer.
O esforço contínuo, a disciplina silenciosa, o trabalho que parecia ignorado, tudo começa a dar frutos. E o mundo, que antes era surdo à sua entrega, começa a escutar o que você tem a dizer, mas essa é uma fase delicada. Porque quando os olhos se voltam para você, é fácil esquecer como foi começar. É fácil deixar o ego tomar o lugar da humildade que te trouxe até aqui. É fácil deixar de servir porque agora você é o líder. É nesse ponto que muitos se perdem. Nunca se esqueça da pessoa que você foi quando ninguém te notava. Do trabalhador que chegava cedo, saía tarde e fazia o dobro sem esperar reconhecimento. Do aprendiz que observava calado, absorvendo cada detalhe, do servidor que limpava os erros dos outros com cuidado e silêncio. Essas versões de você não são etapas descartáveis, são parte da sua fundação. O sucesso não deve apagar quem você foi. Deve exaltar, porque no fim, a grandeza verdadeira não está na cadeira em que você senta. Está no quanto você ainda é capaz de se abaixar para servir. Isso dói, mas precisa ser dito. Muita gente, ao conquistar um espaço de influência, reproduz exatamente o comportamento que um dia a feriu. Agora que chegou ao topo, trata com desprezo quem está na base. Agora que tem voz, cala os que ainda estão aprendendo. Agora que tem poder, pisa nos que servem. Mas isso não é grandeza, isso é fragilidade fantasiada de poder. A verdadeira grandeza não se esquece das próprias raízes. Ela não olha de cima, ela estende a mão, ela não se impõe, ela inspira. Quando você se torna referência, você se torna também um caminho, você se transforma em evidência viva de que é possível crescer mesmo começando pequeno. Você se torna inspiração para os que ainda estão no anonimato. Você vira farol para quem está perdido. E essa é uma responsabilidade, porque sua postura pode levantar ou esmagar, pode libertar ou aprisionar, pode multiplicar ou matar a esperança de alguém. Seja um líder que outros se orgulhariam de seguir. Seja um exemplo de que é possível crescer sem pisar, de que é possível vencer sem corromper a alma. Quando você se torna alguém que entrega, que inspira, que constrói, a sala não te ignora mais. As pessoas te escutam. Você se torna uma voz de peso. Mas agora a pergunta é: o que você vai dizer com essa voz? Vai usar para humilhar os que antes te desprezaram? Vai se fechar em ego e perder o senso de missão? Ou vai continuar fazendo o que sempre te trouxe até aqui? Servir com excelência, mesmo tendo todo o reconhecimento? O verdadeiro teste da grandeza não está em conquistar, está em permanecer íntegro depois da conquista. Mesmo quando você se destacar, sempre existirão ambientes em que você ainda será o menos importante, novos desafios, novas áreas, novos níveis. E essa é a beleza do crescimento verdadeiro. Ele nunca acaba. Você vai precisar recomeçar várias vezes. Vai entrar em lugares onde ninguém conhece sua história. Vai ter que provar tudo de novo, mas dessa vez com uma diferença. Você não será movido pela insegurança, será movido pela certeza de que já passou por isso e venceu. A jornada da verdadeira grandeza não é linear. Ela é um ciclo. Você serve, depois cresce, depois inspira e, por fim, volta a servir, com mais sabedoria, mais compaixão, mais visão. E esse ciclo nunca termina. Aqueles que param de servir, param de crescer. Aqueles que se acham grandes demais para se abaixar, se tornam pequenos por dentro. A grandeza não é um lugar que se alcança, é um estado que se cultiva todos os dias. Olhe com carinho para quem está começando agora, para o jovem inseguro, para o colaborador ignorado, para o aprendiz que ainda comete erros bobos. Você já foi ele. E o que teria feito a diferença na sua vida? Alguém que te esmagasse? Ou alguém que te guiasse?
Você pode ser essa pessoa hoje, pode se tornar o exemplo que você teria amado ter, pode encurtar o caminho de alguém simplesmente oferecendo respeito e oportunidade. Isso também é grandeza. Sim, seus resultados vão te abrir portas, vão te colocar em mesas que antes pareciam inalcançáveis, vão te dar voz, mas quando tudo passar, e vai passar, o que vai ficar? O seu caráter, a forma como você tratou os outros, a maneira como você respondeu ao poder, o quanto você permaneceu firme aos seus valores, mesmo quando ninguém mais exigia isso de você. Grandeza é ser coerente mesmo quando ninguém está fiscalizando. Tem gente que é lembrada por gritar, por manipular, por conquistar espaço na força, mas ser lembrado não é o mesmo que ser respeitado. Respeito não pode ser comprado, não pode ser imposto, ele é construído. E as pessoas respeitam quem permanece humilde no topo, quem serve com a mesma disposição com que lidera, quem reconhece o valor dos outros, quem cresce sem se perder. O respeito real permanece, mesmo quando o cargo some, mesmo quando a fama acaba, mesmo quando o palco apaga. O segredo para permanecer grande é continuar agindo como quem ainda está começando. Isso te mantém com sede de aprender, com disposição para ouvir, com energia para trabalhar, com humildade para servir. E, paradoxalmente, é esse tipo de mentalidade que te faz se destacar ainda mais, porque num mundo onde todos querem parecer prontos, quem é verdadeiro se torna raro. Você serviu, você cresceu, você entregou, você venceu, mas a pergunta agora é outra. O que você vai deixar? Porque a verdadeira grandeza não é apenas sobre vencer, é sobre impactar, não é só sobre subir. É sobre abrir caminho para outros subirem também. Não é apenas sobre ter voz, é sobre usar sua voz para levantar outros. Talvez você não perceba, mas só o fato de ter persistido até aqui já inspira alguém. Você não sabe quem está te observando em silêncio, quem vê sua caminhada e ganha esperança, quem está pensando em desistir, mas continua porque vê você resistindo. A sua história é prova, a sua presença é resistência, a sua trajetória é uma semente plantada na mente de alguém. Você é evidência viva de que dá para começar pequeno e terminar forte, de que dá para passar por desprezo e ainda manter a fé, de que dá para fazer o trabalho ingrato com excelência e colher respeito. Você pode ter dinheiro, fama, influência, mas se perdeu a essência no caminho, não venceu, apenas trocou de ilusão. A verdadeira grandeza está em continuar sendo inteiro, em manter os valores que te sustentaram, em não vender sua alma por cargos, por aceitação, por conforto. Ser grande é continuar sendo gentil quando já poderia ser arrogante, continuar aprendendo mesmo quando todos te chamam de mestre, continuar servindo, mesmo quando não há mais quem te mande. Continuar honrando suas origens, mesmo que hoje você viva um novo patamar. E isso é raro, porque a maioria se transforma para caber nos ambientes, mas você transformou o ambiente por permanecer quem é. Você entrou como o menos importante, mas saiu como o mais respeitado, porque não foi o cargo que te mudou. Foram seus resultados que falaram por você. Foram seus valores que permaneceram. E no fim, a verdadeira sala que importa não é a física, é a interna, é a consciência tranquila, é o coração leve, é saber que você fez o seu melhor do início ao fim. Às vezes, o mundo não reconhece os maiores, eles não sobem ao palco, não aparecem na capa da revista, mas aparecem na vida das pessoas que foram transformadas por sua presença. Você talvez não ganhe troféus, mas ganha olhares de gratidão, mensagens silenciosas de respeito, vidas que mudaram porque você não desistiu de ser quem era. Isso é legado, e legado é a grandeza em sua forma mais pura. Não é sobre um grande feito, é sobre 1000 atos pequenos feitos com amor.
É sobre levantar cedo quando ninguém está vendo, sobre ouvir alguém que ninguém quer escutar, sobre fazer bem feito quando ninguém cobra. Legado é o que você constrói quando acha que ninguém está prestando atenção. E um dia essas sementes florescem e as pessoas lembram, porque o que é verdadeiro permanece. Você teve 1000 motivos para parar, 1000 motivos para se revoltar, para ceder ao orgulho, para abandonar a missão, mas escolheu continuar. E isso fez toda a diferença. As pessoas fortes não são as que nunca caem, são as que se recusam a ficar no chão. São as que levantam sem fazer escândalo, as que curam suas feridas em silêncio e voltam para o jogo. Você é uma dessas pessoas, e o mundo precisa de você inteiro. Depois de tudo, o mais bonito da jornada é que agora você pode ser um farol. Você pode estender a mão, pode contar sua história, pode mostrar que não é preciso nascer com tudo para conquistar algo real. E quando você compartilha sua trajetória, você acende luzes em outros. Você transforma a dor em ponte. Você transforma o silêncio em bússola. Você transforma o trabalho ingrato em honra. E isso é o tipo de grandeza que não morre. Ela é passada adiante, multiplicada, semeada. Você começou no chão, aprendeu a servir, se fortaleceu no anonimato, venceu com resultados, manteve a essência, inspirou outros. E agora você recomeça. Em outro nível, com outra visão, mas com a mesma base. Porque o ciclo da grandeza nunca termina. Ele se reinicia, mais profundo, mais maduro, mais verdadeiro. E o mundo será melhor porque você decidiu ser fiel ao processo. Se esse vídeo falou com você, se te lembrou de onde você veio, ou te fortaleceu para continuar onde está, então curte esse vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha com alguém que está na caminhada silenciosa da grandeza. E lembra, você pode estar sendo ignorado hoje, mas se continuar servindo com excelência, um dia o mundo vai parar para te escutar. Porque a verdadeira grandeza não nasce do que você conquista. Ela nasce de quem você escolhe ser, mesmo quando ninguém está olhando.